Olha só, durante semanas muita gente repetiu a mesma frase. A França é simplesmente imbatível. A seleção de Didier Deschamps chegava à semifinal da Copa do Mundo de 2026 com a melhor campanha do torneio, sem praticamente dar chances aos adversários e sendo apontada por muitos como a grande favorita ao título. Só que existia um detalhe que pouca gente estava levando em consideração. Do outro lado, estava uma Espanha que parecia silenciosa durante toda a Copa, mas que nunca deixou de acreditar no próprio futebol. E antes mesmo da bola rolar, um jogador já tinha colocado ainda mais fogo nesse confronto: Lamine Yamal. O jovem espanhol fez declarações que repercutiram no mundo inteiro e mostrou que não tinha o menor receio de enfrentar Mbappé e companhia. Então fica comigo até o final, porque você vai entender por que esse jogo foi tratado como uma final antecipada, como a Espanha conseguiu neutralizar o ataque mais temido da Copa e por que Lamine Yamal saiu ainda maior depois dessa classificação histórica. Antes mesmo da semifinal começar, o clima já era completamente diferente de uma partida comum. As entrevistas coletivas viraram um verdadeiro jogo psicológico. Jogadores espanhóis deixaram claro que respeitavam a França, mas não demonstravam qualquer medo. Lamine Yamal afirmou que via qualidade no adversário, mas não acreditava que aquela fosse a melhor seleção do mundo. Outros atletas da Espanha seguiram a mesma linha e mostraram confiança total no trabalho da equipe. Do lado francês, a resposta veio com tranquilidade. Os jogadores afirmaram que estavam focados apenas no futebol e que deixariam a resposta para dentro de campo. Esse ambiente transformou a semifinal em um dos confrontos mais aguardados da Copa. E existia um motivo muito simples para isso. A França chegava embalada por uma campanha praticamente perfeita. A equipe havia passado pela fase de grupos, mostrando enorme superioridade. Eliminou seus adversários no mata-mata sem grandes sustos e tinha a defesa menos vazada da competição. Além disso, contava com um ataque formado por jogadores extremamente rápidos e decisivos. Para muita gente, aquele era o time mais completo do Mundial. Mas havia um detalhe importante: a Espanha já conhecia muito bem esse adversário. Nos últimos confrontos entre as duas seleções, os espanhóis haviam conseguido levar vantagem em momentos decisivos. A vitória na semifinal da Eurocopa de 2024 ainda estava fresca na memória dos torcedores. Depois disso, também houve um confronto eletrizante na Liga das Nações, reforçando a impressão de que a Espanha sabia como enfrentar os franceses. Por isso, a confiança dos espanhóis não surgiu por acaso. Ela era construída em cima de um histórico recente bastante favorável. Mesmo assim, havia muitas dúvidas sobre a equipe comandada por Luis de la Fuente. Durante boa parte da Copa, a Espanha não apresentou um futebol tão dominante quanto muitos esperavam. Em alguns jogos, venceu pelo placar mínimo. Em outros, foi bastante criticada pela dificuldade para criar oportunidades. Enquanto isso, a França parecia crescer a cada partida. Era justamente por isso que tantos especialistas colocavam os franceses como favoritos. Só que o futebol costuma reservar surpresas para quem acredita que um jogo está decidido antes da bola rolar. Quando começou a partida, rapidamente ficou claro que a Espanha tinha preparado algo especial. Ao invés de permitir que Mbappé, Dembélé e os demais atacantes encontrassem espaço, os espanhóis aumentaram a intensidade da marcação, controlaram a posse de bola e impediram que a França acelerasse o jogo. O plano começou a funcionar desde os primeiros minutos, e então apareceu o lance que mudou completamente a semifinal. Lamine Yamal recebeu pela direita, atacou a área e acabou sofrendo um pênalti. Depois de muita reclamação dos franceses, a arbitragem confirmou a marcação. Na cobrança, Mikel Oyarzabal mostrou tranquilidade e abriu o placar. Pela primeira vez em toda a Copa do Mundo, a França se via obrigada a correr atrás do resultado. Esse detalhe mudou completamente o jogo. Até então, a equipe francesa sempre havia atuado em situação confortável, administrando vantagem ou controlando seus adversários. Agora precisava atacar, e atacar justamente contra uma seleção que sabia explorar espaços como poucas. Como se isso já não fosse complicado o suficiente, outro problema apareceu logo depois. O sistema defensivo francês sofreu alterações por causa de problemas físicos, obrigando Didier Deschamps a reorganizar a equipe durante a partida. Enquanto isso, a Espanha seguia executando exatamente aquilo que havia planejado. Controlava o ritmo, fechava os espaços e esperava o momento certo para atacar novamente. O segundo tempo começou ainda mais intenso. A França aumentou a pressão, tentou adiantar suas linhas e passou a correr mais riscos defensivamente. Foi exatamente nesse momento que a Espanha encontrou o golpe definitivo. Depois de uma troca rápida de passes, Pedro Porro apareceu livre para finalizar e marcou o segundo gol espanhol. Era praticamente o cenário perfeito para a equipe de Luis de la Fuente. 2 gols de vantagem contra um adversário que, durante toda a Copa, praticamente nunca havia vivido uma situação parecida. A partir dali, ficou evidente que o plano espanhol tinha funcionado. Mbappé encontrou pouquíssimos espaços. Dembélé foi constantemente pressionado. As principais jogadas francesas deixaram de aparecer. Muito desse mérito passou pela organização coletiva da Espanha. Não foi apenas uma vitória construída pelo talento individual, foi uma vitória tática.
Luiz de la Fuente conseguiu fazer sua equipe ocupar os espaços certos, impedir as transições rápidas da França e controlar emocionalmente uma semifinal de Copa do Mundo. Enquanto isso, Lamine Yamal mostrou mais uma vez por que é considerado um dos grandes talentos da nova geração. Mesmo sem marcar gols, participou dos principais momentos ofensivos, chamou a responsabilidade, suportou a pressão de enfrentar uma das seleções mais fortes do planeta e ajudou diretamente na construção da classificação. No fim da partida, a sensação era de que a Espanha havia feito muito mais do que eliminar uma favorita. Ela havia mostrado ao mundo que continuava sendo uma das grandes forças do futebol internacional. Depois de conquistar a Eurocopa de 2024, a seleção espanhola voltava a disputar uma final de Copa do Mundo com uma geração extremamente jovem, liderada justamente por Lamine Yamal. Enquanto isso, a França via terminar uma campanha que parecia caminhar rumo ao título. No futebol, favoritismo ajuda, mas nunca entra em campo. E talvez essa semifinal tenha sido a maior prova disso. A repercussão da vitória da Espanha não ficou só no país. Assim que o jogo terminou, jornais e sites esportivos da Europa começaram a destacar a classificação para a final. A maioria das análises dizia a mesma coisa. A Espanha conseguiu parar o ataque mais perigoso da Copa do Mundo e mostrou um futebol muito organizado, com todos os jogadores trabalhando juntos. Na Espanha, a imprensa elogiou principalmente a maturidade da equipe. Mesmo com vários jogadores jovens, o time jogou com calma, inteligência e experiência, controlando os momentos mais importantes da partida sem perder a organização. Lamine Yamal foi novamente um dos jogadores mais comentados. Mesmo sem marcar gol, ele recebeu muitos elogios pela coragem de assumir a responsabilidade em um jogo tão importante. Aos 19 anos, participou das principais jogadas de ataque e mostrou mais uma vez por que é considerado um dos grandes talentos da nova geração do futebol. Pedro Porro também foi muito elogiado. Além de marcar um gol, ele fez uma grande partida na defesa e ajudou a impedir as jogadas pelo lado esquerdo do ataque da França. Na França, o clima foi diferente. Os jornais reconheceram que a seleção enfrentou um adversário melhor preparado taticamente. Segundo as análises, a equipe teve dificuldades para criar boas chances de gol, e Mbappé e os outros atacantes quase não encontraram espaço para jogar. A marcação da Espanha também chamou a atenção. Sempre que a França tentava atacar em velocidade, encontrava uma defesa bem posicionada e um meio-campo que fechava todos os espaços. Outro assunto bastante comentado foi o trabalho dos treinadores. Especialistas elogiaram Luiz de la Fuente por montar uma estratégia eficiente para enfrentar uma das seleções mais fortes da competição. A Espanha soube controlar a posse de bola, diminuir o ritmo quando era necessário e atacar com objetividade. Para muitos analistas, esse foi um dos principais motivos da classificação. Já Didier Deschamps recebeu críticas de parte da imprensa francesa. Alguns comentaristas disseram que a França demorou para reagir depois de sofrer o primeiro gol e não conseguiu encontrar novas soluções durante a partida. Na Inglaterra, vários veículos esportivos classificaram o jogo como uma final antecipada, já que colocou frente a frente duas das seleções mais fortes do futebol atual. Os jornalistas ingleses também destacaram a evolução da Espanha durante a Copa. Depois de um começo em que surgiram dúvidas sobre o desempenho da equipe, a vitória sobre a França mostrou que o time chegou ao seu melhor momento justamente na fase decisiva do torneio. Outro tema que dominou os debates foi o futuro de Lamine Yamal. Ex-jogadores e comentaristas lembraram que ele já havia brilhado na Eurocopa e agora chegava à final de uma Copa do Mundo ainda muito jovem. Para muitos, ele demonstra uma maturidade rara para alguém que está apenas começando a carreira. Foi essa mistura de confiança, estratégia e eficiência nos momentos decisivos que garantiu aos espanhóis mais uma vaga na final da Copa do Mundo. A Espanha enfrentou a equipe que muitos consideravam imbatível, suportou a pressão, executou seu plano de jogo quase com perfeição e conquistou uma vitória absolutamente merecida. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que essa Espanha já pode ser considerada a melhor seleção do mundo atualmente? Ou a França continua tendo o elenco mais forte e apenas viveu um dia ruim? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler as respostas mais interessantes. E se você acompanha tudo o que acontece no futebol brasileiro e mundial, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos.